Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Realmente, irmãos, o que nós temos que pedir ao Senhor é socorro. Que nos ajude, porque nós nascemos já tortos, já não temos o paladar pervertido, temos prazer naquilo que é prejudicial. Então, por isso se torna muito difícil fazer mudanças no estilo de vida. Mas com o poder de Deus é possível, como o irmão. Desde que entrou o pecado, Deus já tinha preparado um plano para salvar o homem do pecado. E nós vimos ontem que nesse plano contempla que a palavra de Deus seja para sermos semelhantes a Cristo. Quando enxertada a palavra de Deus, não somente nos tornamos amorosos, misericordiosos, compassivos, mas também readquirimos o domínio próprio, a liberdade de escolha. Então passamos a reger nossa vida por princípios e não dominados pelas paixões. Então, quando a palavra de Deus é enxertada, eu posso fazer a vontade de Deus e então aparece o fruto do Espírito Santo. E nesse fruto estão todas essas virtudes, esses atributos divinos, que o mais importante no caso da saúde é o domínio próprio. Então é um resultado. O que nós precisamos é receber a palavra de Deus. E aí surge a pergunta: mas nós, o povo que mais recebeu luz de todos os povos na terra, não conhecemos a palavra de Deus? Porque o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do pecado. E por que nem sempre somos livres? Porque pode acontecer, irmãos, que o que aconteceu com Satanás no céu. Ele conheceu toda a verdade, mas não se firmou na verdade. E isso nós estamos em risco. Por quê? Porque nós podemos cumprir aquilo que é mais chocante, se podemos falar assim. Podemos deixar aqueles pecados que ofendem, de fato, mas aquelas coisas pequenas sobrelevamos pensando que não tem tanta importância. Mas o problema é que o cérebro se comporta da mesma maneira em qualquer direção. Se a pessoa é perseverante nas pequenas coisas, vai ser perseverante nas grandes coisas. Se a pessoa é obediente no pouco, vai ser obediente no muito. Mas quando a pessoa é desobediente no pouco, tenha por certo que será desobediente em tudo. Então, esse é o ponto mais importante que nós devemos cuidar. A palavra de Deus tem que ser atendida porque ela é um remédio. Além de nos mostrar o futuro, as profecias apontam para um futuro maravilhoso. A palavra de Deus nos apresenta de forma clara o plano da redenção. Nos mostra a história de homens que erraram e aqueles que não erraram. E quando erraram, o que eles fizeram para poder ser restabelecida a sua comunhão com Deus. Então a palavra de Deus é um conhecimento muito importante em todos os aspectos, mas ele é um remédio para curar a mente da doença do pecado. É a única forma de nos curar. E quando é curada? Quando esse remédio é tomado como um remédio qualquer. Se eu estou doente, vou ao médico, diagnostica o problema da doença, me prescreve uma série de medicamentos. Se eu tomo, ele me dá um certo grau de segurança de que vou ser restabelecido. Nem sempre 100%. Mas se não tomo, não tenho nenhuma garantia que vou sarar da doença. Agora, o remédio de Deus tem essa diferença. É 100% certo que a pessoa será curada. E se não tomar esse remédio de Deus? Não há como ser curado, porque o pecado é uma questão de que ou toma o remédio ou não toma. Se toma, é curado. Se não toma, não é curado. E continuará pecando, e continuará separado de Deus, e continuará se autodestruindo até finalmente ser destruído pela eternidade. Essa é a questão que nós precisamos entender. A palavra de Deus é para curar nossa mente. Amém. Irmãos, isso está escrito, o próprio Senhor Jesus Cristo diz:
em João capítulo 12, falando com os discípulos, no versículo 36 em diante, ele menciona, diz assim, versículo 36 em diante: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Agora, aqui entra um conceito muito importante. Na mentalidade de um judeu, porque a Bíblia foi escrita por judeus, sabe? A exceção de Lucas, que era um grego, mas todos os outros são judeus. A mentalidade de um judeu. Na mentalidade de um judeu, crer significa praticar. Na nossa mentalidade grega é diferente. A pessoa crê, mas não implica que ela venha praticar aquilo. Eu creio que vai cair uma bomba aqui em São Paulo, sabe? Tudo bem, mas isso não significa que eu vou sair de São Paulo. A pessoa pode sair e outros não sairão. Podem todos crer que vai acontecer alguma coisa. O judeu não. Quando diz crê, como diz aqui, enquanto tendes luz, crede na luz, o Senhor está dizendo, crê, pratica essa luz, para que vos torneis filhos da luz. O resultado para ser filhos da luz. Verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, e observe o verso 40: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. E ele cita Isaías 6:10. Só que em Isaías 6:10 diz de maneira diferente. Veja o que diz em Isaías 6:10. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. O que significa ser salvo? No conceito bíblico da salvação. Ser curado da doença mortal que existe aqui no cérebro, que se chama pecado. E essa cura somente pode acontecer na obediência à palavra de Deus. E não qualquer obediência. Os motivos que me levaram a obedecer são os que determinam o caminho que estou seguindo. Porque pode ser por um motivo egoísta, como pode ser por amor a Deus. No caso da saúde, eu estou com câncer. Eu posso fazer toda a reforma para me livrar do câncer. O que está por trás dessa obediência às leis de Deus? O egoísmo, porque estou olhando na minha sobrevivência. Mas quando a pessoa está doente ou sã, mas ela está pensando na glória do Senhor Jesus Cristo e pratica por amor ao Senhor Jesus, a motivação é outra. Essa é a motivação salvadora. Não é quando eu estou procurando livrar-me de alguma situação. Muitas pessoas, para não ser queimadas aqui na terra, vão querer aceitar o Evangelho. Mas isso não leva a pessoa para o céu de jeito nenhum. A pessoa, para ir para o céu, terá que aceitar ao Senhor Jesus e compreender que esse sacrifício foi realizado para salvá-lo do pecado. Portanto, a pessoa conclui que não pode continuar pecando e se volta para o Senhor para pedir poder para guardar a palavra de Deus tal qual está escrita, porque não quer pecar, porque sabe que se peca está se fazendo a vontade do diabo, e isso ele não quer fazer. Compreenderam a diferença? Então, neste processo de cura, a palavra de Deus tem que ser enxertada. E para ser enxertada, nós enfrentamos alguns problemas. Hoje o mundo é confuso, muito confuso. Se você entra em meia dúzia de igrejas fala coisas diferentes. Não há unidade de pensamento, não há unidade de conceito. Como o Senhor salva, como o Senhor cura os seres humanos para entender a palavra de Deus corretamente, para que
praticando-a, possam receber os benefícios que Deus lhe quer conceder. E aí o Senhor apresenta isto no livro do Apocalipse de uma maneira muito bonita, para nos mostrar os cuidados do Senhor, porque o Senhor, tudo que Ele quer é que a gente não pereça. Esse é o desejo do Senhor. Ele quer que cada ser humano possa encontrar a felicidade, ter paz, ter esperança. Porque esse mundo é de desapontamentos. É um mundo em que você está hoje vivo e de repente amanhã aconteceu um imprevisto e a pessoa, uns já não estão mais vivos, outros perderam a saúde. Meu cunhado estava super bem 2 meses atrás. Aí foi visitar a mãe lhe disse: filho, você está um pouquinho amarelo, não seria bom ir ao médico? Ele foi no médico, detectaram que tinha câncer no pâncreas. Daí a pouco entrou no tratamento de quimioterapia, mas ele é muito racional, já compreendeu que não tem cura e que vai morrer. Aí ele se começou a despedir de todos os familiares. Aí toda a família ficou em pânico. Ninguém imaginava uma pessoa saudável, aparentemente, de repente está com câncer e está se despedindo. Então, irmãos, o mundo é isso. Como podemos ter paz nesse mundo? Como podemos ter esperança? Como podemos ser felizes? Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo conosco. E essa necessidade, Deus sabe que nós temos essa necessidade. E por isso que Ele nos procura de muitas formas para dar-nos o que nós nem imaginamos que podemos encontrar nele. Apocalipse capítulo 3, o Senhor faz um diagnóstico da sua igreja, no versículo 15 em diante, mas o interessante aqui é o conselho. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor diz o seguinte: se você for quente, está ao abrigo do Senhor Jesus, está resolvido. Se você é frio ou tem frio, você vai sentir a necessidade de procurar esse abrigo. Está resolvido. O problema é quando a pessoa está nesse estado indiferente, não é quente nem frio, não está ao abrigo, nem sente a necessidade desse abrigo. E fica ali. Não tem como ser curado. E essa condição se caracteriza, conforme está no versículo 17, diz: pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Nós estudamos ontem como resolver o problema da nudez e da miséria, a pobreza. E o verso 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, que é o amor de Cristo e a fé de Cristo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. É o caráter de Cristo. Então, isso nós estudamos ontem. A palavra de Deus tem que ser enxertada. Enxertando-a, nós assimilamos o caráter de Cristo e adquirimos esse ouro, que é o amor e a fé. E o fruto que aparece é o fruto do Espírito Santo. Alegria, paz, benignidade, bondade, etc, etc, misericórdia, amor, surge tudo, inclusive temperança. Agora, esse conselho, irmãos, para uma igreja que está perecendo, e esta igreja está perecendo, está muito doente. É interessante que o Senhor apresenta agora o resultado final. A igreja aceitou o conselho. E no capítulo 19, nos fala quando o Senhor Jesus vem a esse mundo a buscar sua igreja. E veja, nos versículos 6 em diante, uma cena de grande alegria, porque imagina o que significa, irmãos, sair deste planeta, onde as pessoas morrem, adoecem, envelhecem, tem grandes perdas nesse mundo, mas de repente acabou esse mundo e vamos para o céu, onde não existe morte, não existe doença, não existe injustiça, não existe corrupção, não existe cansaço. Eu vejo aqui em São Paulo as pessoas dormindo de pé nos ônibus, de repente dão uma cabeçada aí no vidro e aí acordam um pouquinho e continuam dormindo de pé. Eu não sei como aprenderam a dormir de pé.
pendurados e vão dormindo. Já viram isso aí? Já. Não é impressionante? Já dormi também. Agora, o Senhor te diz, Eu já dormi. filho, prepara-te, e se prepararem todos e entenderem que tem que se preparar, e está todo mundo pronto, o Senhor termina essa história, essa loucura, esse planeta, em um dia. Não seria bom irmos para o céu já amanhã? Melhor ainda hoje, antes de deitar. Amém. Sabem quantas pessoas passam fome nesse planeta Terra? Mais de 1 bilhão de pessoas. No Brasil, quantas crianças que não têm casa, que andam nas ruas, comendo aí nas ruas? Tem ideia? Passou os 7 milhões de crianças que não têm casa, não têm família. Você tem ideia quantos doentes existem neste mundo? Quantos estão morrendo diariamente por câncer? Quantos estão morrendo de coração? Irmãos, são números assim que já as pessoas... Eu estava sentado no aeroporto aguardando o voo e sentaram 2 médicos atrás de mim. Aqueles assentos que são igualzinho a esse, que dá para os 2 lados. E um fala para o outro: você viu aquele paciente que precisa de uma cirurgia de urgência? Eu vi. E então, quando vai ser operado? Eu falo, não sei. Mas você fez colocou alguma indicação? Não. Mas como é que vamos fazer? Ele disse, não sei. Tem 15 na fila. Nem sei quando, eu não tenho mais tempo para estar operando gente. Essa era a conversa que eles tinham. O outro falava, estava assim como alheio, sabe? Não queria saber mais nada, porque não adiantava. Ele falou, eu vou operando à medida que vão. Quanto tem na fila, eu não quero nem saber. Essa é a situação do mundo. Aí onde eu moro, um rapaz bateu com a moto e quebrou uma perna. Ficou 2 semanas no hospital, sem ser atendido. E somente esticaram a perna para manter o osso aí na posição correta. 2 semanas para ele ser atendido e operado. Essa é a situação do mundo. Imaginem Salmo 91 cumprindo-se assim, literalmente, caindo 1000 e 10.000 à direita. 1000 de um lado, 10.000 à direita. Já pensaram para onde estamos caminhando? Por isso que o Senhor diz, prepare-se, e aqui diz que a igreja está preparada. Olha o verso 6. Então ouvi com uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, é o encontro de Cristo com a sua igreja, cuja esposa a si mesma já se ataviou, já se preparou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A igreja atendeu o conselho do Senhor Jesus Cristo, de Apocalipse 3. Aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires. E o que diz aqui o texto? Que as comprou. Não é maravilhoso? Amém. Agora veja, quem coloca essas vestiduras para a noiva? Jesus. Quem coloca? Jesus. Irmãos, quem coloca as vestiduras? Jesus. Mas o que está escrito aí? Assim mesmo. Assim mesmo se colocou as vestiduras. Não foi o Senhor Jesus Cristo que colocou as vestiduras, nem foi o Espírito Santo. Quem colocou as vestiduras é a própria esposa, a própria igreja tem que se vestir. Quem fornece as vestiduras? Aí sim, o Senhor Jesus. Ele que fornece as vestiduras. Quem tem que se colocar as vestiduras somos nós. Mas, se quem acompanhou já um casamento e acompanhou a noiva antes do casamento, geralmente alguém ajuda a noiva a vestir-se. Não ajuda? Ajuda. E neste caso, quem ajuda a noiva para se colocar essas vestiduras? Hein? Quem? Quem ajuda a noiva a colocar essas vestiduras? Os irmãos.
Espírito Santo. A palavra. Espírito Santo, bom, é o tema dessa noite. Vamos ver o que nos fala o livro Romanos, capítulo 13. E aqui nos explica Paulo o que significa colocar-se essas vestiduras. E no final vamos ver quem nos ajuda a colocar-nos essas vestiduras. Romanos capítulo 13, no versículo 11, o título desse parágrafo aqui é: o dia está próximo. E veja o que diz o apóstolo Paulo: e digo isto a vosotros, que conheceis o tempo, já é hora do quê? De vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos do que? Das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, cobiça. Na visão de Paulo, que o Espírito Santo lhe deu, que à medida que se aproxima o dia da vinda do Senhor, devemos utilizar todas nossas energias para revestir-nos do Senhor Jesus, do caráter dele, e não dar espaço para satisfazer as paixões carnais, a cobiça, que pode ser dos olhos, pode ser do paladar, o que for, qualquer coisa que tire nossa atenção da preparação para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Neste tempo especificamente estamos perdendo o tempo. E Paulo diz: revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne. Não há tempo para satisfazer os desejos carnais, mas devemos revestir-nos do Senhor Jesus. O que significa isso? O livro de Efésios, capítulo 4, ele explica com mais detalhes. Efésios, capítulo 4, no versículo 17. Veja no pensamento de Deus: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Quer dizer, Paulo está dizendo: não é possível, nós que temos todo esse conhecimento da Bíblia, que sabemos que estamos às portas da vinda do Senhor Jesus, que o próximo passo é entrar no céu, vamos seguir os costumes e hábitos de um mundo que não discerne entre a mão esquerda e a mão direita, não enxerga além da ponta do nariz, e nós estamos seguindo os mesmos costumes, os mesmos hábitos que um povo que está indo para a perdição. Eu pergunto: tem cabimento? Paulo diz: não é possível que nós estejamos seguindo os costumes do mundo. O mundo não tem conhecimento, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Quer dizer, uma ignorância voluntária, e aí que vivem de maneira estranha, e nós que temos conhecimento estamos seguindo os mesmos passos. Irmão, tem ou não tem cabimento? Porque hoje não é segredo, irmãos. Se você come leite moça e coloca nesses pudins isso, o que acontece com esse excesso de açúcar no estômago? Fermenta o alimento e embriaga a mente, e a pessoa lê a Bíblia e não entende nada. E não entende mesmo, irmãos. A pessoa lê, acha que entende, passa até a lição da escola sabatina, e você capta algumas coisas que a pessoa não está entendendo. Porque se a pessoa entendesse, sabe o que significa ir para o céu, em que tem que refletir o caráter do Senhor Jesus, e isso está claro na Bíblia, está claro no Espírito de Profecia, nunca se daria o luxo de tomar um refrigerante, por exemplo, que tem cafeína, que vai afetando o cérebro, vai deteriorando os neurônios, e o açúcar que está cooperando no mesmo processo. Há uma incoerência em tudo isso. Porque nós não somos religiosos para este mundo. Quer
Quer dizer, a nossa religião não é para vir a cantar, orar e estudar a Bíblia como muitas religiões. Nossa religião é para nos curar, para podermos entrar no céu. Pelo menos é isso que está na Bíblia, é isso que está no Espírito Profecia. E isso que diz Paulo: como é possível vamos seguir os costumes do mundo? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, observe o que o apóstolo Paulo escreve, no sentido de que, quanto ao trato passado, quer dizer, a vida passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Segundo, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E terceiro, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes de onde? Da verdade. 3 passos necessários, exatamente os 3 passos que a noiva dá antes de casar-se. Primeiro, o que ela faz quando se prepara para ir para a igreja? Se despe, tem que despir-se da roupa que tinha. Segundo, toma banho. E terceiro, se veste com as vestes brancas. Não é isso? O que nós temos que fazer para o encontro com Cristo? Despir-nos do velho homem, todos aqueles nossos hábitos velhos, costumes velhos, renovar nossa mente, aí tem que ser a palavra de Deus, e por último, revestir-nos do caráter do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse é o caminho que nos leva para o céu. Se nós imaginarmos que por ser adventista e permanecer aqui dentro da igreja até a vinda do Senhor Jesus vamos para o céu, nós erramos o alvo. E o desapontamento vai ser maior que 1844. Podem crer. Porque se você lê, quanto mais lê, você percebe que as coisas erradas não têm lugar no céu. Bom, se não ficou claro o que o apóstolo Paulo falou aos Efésios, ele manda uma carta para os Colossenses e ele explica em detalhes o que significa isso. Colossenses capítulo 3. E vejam que interessante o versículo 1 em diante. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde? Lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de onde? Lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes para este mundo, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, e observa o que ele fala aqui, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Quem vive nesse tempo? Vivo eu ou vive Cristo em mim? Na visão de Paulo, Cristo é a nossa vida. Isso implica uma mudança radical. Não é apenas melhorar, é uma mudança completa. É a vida de Cristo em nós. Esse é o passaporte para o céu. E aí fica fácil a vida. Pensa bem, a Coca-Cola é de onde? Lá de cima ou aqui de baixo? De baixo. E o Senhor diz, o que diz o Senhor aqui? Buscar a coisa lá do alto. Tá. Chocolate, de onde? De cima ou de baixo? De baixo. De onde são os sorvetes? De cima ou de baixo? De baixo. Irmãos, de onde são as frutas? De cima ou de baixo? De cima. Porque foram obra da criação de Deus. Irmãos, se não seguirmos ao pé da letra do que está escrito na palavra de Deus, não há como errar o caminho. Por isso ele explica depois em detalhes, verso 5, fazei pois, observem só, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição,
impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, quando? No outro tempo, quando vivíeis nela, quer dizer, no passado. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem rico nem pobre, nem culto nem inculto, mas todos, Cristo é tudo e em todos. Não há diferença. Todos temos que passar pelo mesmo processo de transformação. É difícil ou é claro? Eu acho que a palavra de Deus é bem clara. Esse é o caminho que nos leva para o céu. E do que temos que nos revestir? Verso 12 em diante. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Isso significa uma mudança radical de vida. Irmãos, de onde são as telenovelas? De cima ou de baixo? São de baixo. Sabe, não tem como. Sabe, o que é de baixo é de baixo e o que é de cima é de cima. E essas são as escolhas que nós temos que fazer. Estamos nos preparando para o céu. O que eu devo escolher? As coisas que são lá do alto. Sabe, a palavra de Deus é tão séria e às vezes nós não chegamos a conscientizar disso. E Deus é o mesmo Deus. O Senhor Jesus é o mesmo que estava na nuvem na época do antigo Israel. Numa igreja de São José do Rio Preto foi feita uma semana de saúde. Uma igreja muito fervorosa, tinha uns 150 membros, eu calculo. Assistiram durante toda a semana 130, em média. Eu acho que até mais de 130, todas as noites. E chegou, nunca tinha visto isso. Teve uma noite que uma programação especial da associação e que não seria possível termos dar continuidade à semana de oração nessa noite. E eles concordaram, e na sexta-feira, fazer 2 cultos. Primeiro das 7 às 9 e o segundo das 9 às 11. Acredita? E os 130, 140 estavam ali, com criança e todo mundo. E o mais interessante, eu já estava cansado, porque foi a tarde toda, naquela igreja fizemos uma agenda para visitar pessoas. Muitas pessoas se foram. À noite, eu estava cansado, falei, terminou 11 da noite, vou dormir. Irmãos, ficaram batendo papo lá fora. Era mais de meia-noite, estava metade da igreja aí conversando. Era assim essa igreja. E eles decidiram fazer a reforma. Sábado tivemos um almoço vegetariano. A grande maioria decidiu, não vamos fazer a reforma. As crianças estavam todas aí falando, e o que eu vou fazer agora? Que minha mãe faz tudo errado. Falei, tem que orar ao Senhor, conversar com a tua mãe. Porque o caminho do Senhor é esse. Você fala, mãe, me ajude, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Havia um interesse muito grande. Passou um mês
E veio o dia, esse encontro dos namorados, e um ancião começou a promover uma pizzada com sorvetada. E um outro ancião apoiando. E a igreja se dividiu. Falaram, como não podemos ir? E outros assim, vamos, não tem nada mais, etc. Foram. Tá. Foram. 2 meses depois disso, teve uma vigília. E no meio da vigília, numa hora que estavam todos ajoelhados, esses 2 anciãos estavam ali ajoelhados, orando ao Senhor, desceu o diabo e pegou os 2. Irmão, foi tão traumático para a igreja, as crianças passaram um susto, porque foi tremenda a cena. Não, são essas cenas que acontecem só naquelas igrejas que você sabe o que acontece. Com as coisas de Deus são muito sérias. Quando se lê a palavra de Deus, não olhem para o mensageiro, seja quem for. É a palavra de Deus. Não é um instrumento humano que faz da palavra de Deus ser verdadeira ou não. É o que o Senhor inspirou os escritores bíblicos. E quando lida, eu tenho que fazer uma escolha. Obedeço ou não obedeço? Se não obedeço, pelo menos fico quieto, mas não incentivar o outro a desobedecer. Aí que entra um problema sério. Sabe? O que Deus espera é que todos nós obedeçamos para o nosso próprio bem, porque a cura está na palavra. E aqui nos mostra o que tem que acontecer, o fato de revestir-se dessa vestidura de linho fino, puro e resplandecente, é esta transformação de caráter. Pois bem, voltemos a Apocalipse 19. E não é nada menos do que isto. Apocalipse 19. Vamos retomar o texto no versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Olha que lindo. Se revestiu o caráter de Cristo. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu, companheiro no serviço teu, e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém. Quem é o auxiliador que ajudou a noiva a se colocar as vestes de linho fino, puro e resplandecente? O espírito de profecia. Todo o capítulo 19 é uma cena de júbilo no céu, porque é o encontro do Senhor Jesus com sua igreja. E o que focaliza esse capítulo, o centro desse capítulo, é a preparação da igreja. E nesse contexto da preparação da igreja se apresenta o espírito de profecia, que é justamente quem deverá auxiliar a igreja para se colocar as vestes. É o instrumento do Espírito Santo para que a pessoa possa entender a palavra de Deus corretamente. Porque se você coloca em um banco aqui um católico, um presbiteriano, um batista, um testemunha de Jeová, um da Cristã do Brasil e assim por diante, todos eles vão pensar de maneira diferente. Como o Senhor unifica os pensamentos e a compreensão da palavra de Deus? O Senhor deu um auxílio à igreja por meio de uma mensageira para escrever, para que a Bíblia se torne clara, para que a pessoa possa tomar decisões e praticá-la conscientemente, para que possa ser curada. Esta Bíblia é letra de tamanho gigante, e meus óculos, se eu tiro os óculos, o 19 parece 10, da letra, está tudo assim, letra miúda, não veio nada. Mas quando eu coloco os óculos, vejo tudo. Essa é a função do Espírito de Profecia. É a pessoa enxergar.
entender e entendendo, praticar. Por isso diz no Espírito Profecia que nós vamos ficar sem desculpa diante de Deus, porque o Espírito Profecia tem português. Nós temos um privilégio, mais de 60 livros do Espírito Profecia em português. E foram dados justamente para a igreja se preparar para poder compreender a Bíblia. Quem leu mais de 50? Quem leu mais de 40? Mais de 30? Mais de 20? Mais de 10? Amém? Graças a Deus. Mais de 5? Ótimo, graças a Deus. Mais de 1? Maravilhoso. Mas agora está, irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias do planeta. Sabe, isso podem crer, está escrito que nós estamos vivendo no tempo da vinda do Senhor Jesus. Se estamos vivendo esse tempo, o que devemos fazer agora? Nos voltar para a leitura desses livros. Porque quanto mais lermos, mais vamos compreender a palavra de Deus. Quem sabia que o fôlego de vida é a palavra de Deus? Você já sabia, antes de eu pregar no sábado. Uma pessoa entre várias. Muitas coisas você consegue saber porque você lê o Espírito Profecia. Isso abre a mente. Se nós não lermos, vamos repetindo versículo, versículo, versículo. Quem sabia que a graça é a vida de Deus manifestada no Senhor Jesus? Que foi o que nós estudamos ontem. Uma pessoa. Entende? Nós precisamos ler para poder entender. Porque quando se fala, somos salvos pela graça. Maravilhoso. E o que é a graça? Não, eu sou salvo pela graça. Romano diz que somos salvos pela vida do Senhor Jesus. Ele já deixa bem claro que a vida do Senhor Jesus, mas estudando mais, como recebemos essa vida? A palavra de Deus tem que ser enxertada em nossa mente. E dessa maneira que nos salva. Por isso que Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A palavra de Deus foi enxertada. E quem é a palavra? O Senhor Jesus. Ele é a palavra encarnada. Por isso ele diz, quem se alimenta de mim, quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue. Aí ele, numa outra figura, eu sou a videira, vós os ramos. Quem está unido, quem participa da ceifa, esse terá a vida. Agora, se nós nos voltarmos para o Espírito Profecia e adquirirmos conhecimento de Deus, aí acontece o seguinte, capítulo 12 do Apocalipse. Veja o que acontece, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito Profecia. Satanás não se ira apenas com os que guardam os mandamentos de Deus, se ira com os que guardam e têm o Espírito de Profecia. Onde? Na mente. Por quê? Porque essas pessoas entenderam a Bíblia e conseguiram e praticaram por amor ao Senhor Jesus, e então a transformação deles provocou a ira de Satanás. Mas quando isso acontecer, nós temos um texto para nos dar muita tranquilidade, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz aqui o Senhor. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram na Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. E observe, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, o que vai provocar a perseguição? Por que a igreja adventista ainda não tem sido perseguida? Porque estamos vivendo igual que o mundo vive. Então, não vamos despertar nunca a ira de Satanás assim. Pode projetar, irmão. O número 3 para baixo.
Quando a igreja se voltar para Deus e começar a praticar, aí sim começa a perseguição. Veja, esse gráfico, aqui nós temos nível de conhecimento. Aí vocês vão ver em que momento surgem os profetas na história. Aqui está o nível de conhecimento. Aqui está a criação. Quando aconteceu não se sabe. Mais ou menos 4000 antes de Cristo. E aí nós temos alguns marcos importantes da história. 1500 Moisés, ano zero, se pode falar assim, a vida de Jesus. Depois do ano 1500, Lutero, ano 2000, Ellen White. Quer dizer, ano 2000. Os escritos estão presentes até o ano 2000. Aí nós podemos observar, até hoje, foram 6.000 anos de pecado aproximadamente. Alguns impérios aparecem na Terra, mostrando o relacionamento de Deus com o seu povo e como este povo se interferiram nesse relacionamento. Aí está o Egito, a Síria, o Egito, Babilônia, os Medos e Persas, a Grécia e Roma. Todos esses impérios aparecem na Bíblia. Entrada do pecado, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Exatamente não se sabe quando. Mas veja o que está escrito aqui, em Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Por que lhe pesou no coração? Porque o conhecimento, à medida que o pecado foi aumentando, o conhecimento foi caindo. E quase se perdeu o conhecimento de Deus na terra. Veja o que está escrito agora. Gênesis 6, 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, graças a Deus, Noé achou graça diante do Senhor. E foi destruído o homem na terra no tempo de Noé. Mas a partir daí, por meio de Noé, o Senhor restaura o conhecimento, mas morre Noé e o conhecimento novamente se perde. Noé passou o conhecimento para seu filho Sem para os seus filhos, e mas esse conhecimento se foi perdendo até no tempo de Moisés. Praticamente tinha desaparecido o conhecimento de Deus. Mas aqui Deus levanta Moisés como profeta, assim como usou a Noé para restaurar o conhecimento, agora usa Moisés. E o conhecimento novamente restaurado, porque pelo conhecimento que nós somos salvos. Você saberia que o sábado é o dia do Senhor se não estivesse escrito? Então viveria em pecado sempre, porque sem o conhecimento. Bom, veja o que está escrito aqui, impressionante. Moisés morre, passa o conhecimento a Josué. Josué morre, passa o conhecimento aos outros. Veja o que está escrito em Juízes 2, 8 a 12. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, e observem agora, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram Israel. Se perdeu o conhecimento logo depois de Josué. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus, os seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. O que acontece com o mundo hoje? A medida que se foi perdendo o conhecimento, as pessoas passaram a adorar outros deuses. Por quê? Porque não tem mais conhecimento. Veja o que está escrito agora em Juízes, capítulo 2, 14 a 15. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam,
a mão do Senhor era contra eles para ser o mal, como o Senhor les dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Mas o Senhor é muito misericordioso, né? Em Juízes 10, 16 e 17 diz: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram, após outros deuses os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde adoraram seus pais, por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. E nesse período dos juízes, quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa do que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam de suas obras, nem da obstinação de seus caminhos. Gente boa, né? Bom, nesse período de juízes, o conhecimento oscilou. Quando o Senhor levantava o juiz, erguia-se o conhecimento. Quando falecia esse juiz, o conhecimento tendia a se perder. E aí o Senhor colocava um outro juiz e reerguia o conhecimento. E assim foi indo por um bom período. Quantos juízes? Foram 19 ou 20 juízes, até o último, que foi Samuel. Número 20, né? Não, 14 juízes. 14 juízes de Onel, que era sobrinho de Caleb. De lá até Samuel, 14 juízes. E o conhecimento subia e descia, subia e subia e descia. Estava o juiz presente, o conhecimento era erguido. Morreu o juiz, o conhecimento se perdeu. Bom, depois disso, o que aconteceu? Veio o período dos reis. E nesse período dos reis, nós temos o primeiro rei Saul, o segundo rei Davi, o terceiro rei Salomão. Aí se divide o império, e a verdade nesse período foi oscilando. Aí se divide o reino de Salomão, reino do sul, Reboão, duas tribos, e reino do norte, Jeroboão, 10 tribos. O que acontece nesse período? Uma sequência de reis do reino. Olha, até nós temos 20 reis, desde o primeiro ali, qual está escrito? Nadab, depois veio. Não, esse é o segundo, tem um para cima. Jeroboão deve ser. Aqui está Acabe. São todos estes reis de Israel, das 10 tribos do norte. Esses reis são reis todos ruinzinhos. Bom, o que aconteceu com Israel nesse tempo? O conhecimento de Deus foi caindo nas 10 tribos, através de todos esses reis. E finalmente, no ano 722, eles são destruídos por meio dos assírios. Aí vem os reinados do lado de Judá. Esses primeiros reis, 2 bons, depois esses 3 ruins. Aí vem uma série de reis razoáveis. Joás foi o melhor, fez uma grande reforma. Um rei terrível, Ezequias, que foi um bom rei. Aí Manassés, o filho, foi terrível também. Amon, Josias, novamente um rei bom. E daqui para frente só reis ruins. E o conhecimento, obviamente, se foi perdendo. E chega no ano 603 e é destruído pelos babilônios. O que aconteceu nesse período? O conhecimento se perde. Mas o Senhor teve nesse período os profetas maiores e menores. Com que propósito? De preservar o conhecimento de Deus. Mas quando estes homens morreram, o conhecimento se foi perdendo até o tempo do Senhor Jesus. Mas antes de perder-se completamente, porque no ano 70 foi destruído em Jerusalém, antes disso,
por meio do Senhor Jesus Cristo, o conhecimento restaurado até o céu. Com que propósito? Salvar as pessoas. A partir daí, o conhecimento passou para os apóstolos, a igreja primitiva, e o conhecimento se perdeu. Quando chegamos na época de Lutero, o conhecimento estava praticamente perdido, que foi depois do ano 1500, e estes reformadores, que fizeram com o conhecimento? Procuraram restaurar, mas chegou até um certo ponto. Mas agora estamos próximo ao tempo do fim, e o que faz o Senhor? Levanta uma mensageira. Com que propósito? Restaurar o conhecimento da palavra de Deus, para torná-la ao alcance de todo ser humano, para que ninguém pereça. Esse é o propósito dos livros do Espírito e Profecia. Morreu Ellen White. Qual a tendência do conhecimento? Se perder novamente. Mas graças a Deus que ficaram os escritos, e vocês podem ver na igreja em geral, desse livro, 8 livros de saúde, mais ou menos 80% da igreja não leu nenhum. Isso em todas as igrejas. E por isso que há má saúde nas igrejas, falta de conhecimento. Se perde a saúde, se perde tudo. Olha o que está escrito em Mensagem Escolhida, volume 3. A responsabilidade de minha obra, diz a senhora White, é preparar um povo que permanece em pé no dia do Senhor. Qual a função do Espírito e Profecia, irmãos? Nos preparar para o encontro do Senhor Jesus. Vejam isso aqui, orientação da criança. O selo do Deus vivo só será colocado sobre os que têm um caráter à semelhança do de Cristo. Só assim receberemos o selo. No mesmo livro, Filhos Perfeitos no Caráter, lembrai-vos de que somente estes poderão ver a Deus. Na meditação do ano 77, da Sarah White, explica o que significa colocar-se essas vestiduras. Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todos os homens obedecer aos mandamentos de Deus. Ao nos sujeitarmos a Cristo, quer dizer, ao obedecer a palavra de Cristo, nosso coração se une ao céu. Nossa vontade emerge em sua vontade, quer dizer, nossas escolhas passam a ser as escolhas de Cristo. Nosso espírito torna-se um com o seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a Ele. E observe o resultado. Vivemos sua vida. Isto que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Não é que um manto nos cobre assim, sabe? Estamos debaixo do manto e acabou. Não, irmãos, olha o que diz aqui a seguir. Quando o Senhor nos contemplar, verá não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. O que são essas vestes de justiça? A obediência perfeita à lei de Deus. Qual foi a função do Senhor Jesus? Restaurar o conhecimento e em seguida a obra do Espírito Santo nos dá poder para viver esse conhecimento, para que vivendo esse conhecimento nos estamos sujeitando a Cristo. Aí nosso coração se une com o de Cristo. Aí que nossas escolhas, vontade e escolher, emerge nas escolhas de Cristo. Então nosso espírito torna-se um com o dele, nossos pensamentos serão levados cativos a ele, e aí que estamos vivendo sua vida. E eu pergunto, irmão, passando por esse processo, quem vai tomar café? Me diga. Quem vai ter a coragem de tomar chocolate? Comer chocolate? Ou tomar um refrigerante? Se a mente de Cristo está aqui na mente nossa. Então, quando nós vemos intemperança, o que significa? O que está faltando aqui na nossa mente? Está faltando Cristo. Isso não somente em alimento, em vestuário. Se a pessoa não devolve dízimos, se não devolve ofertas, se tem uma vida desregrada em todos os sentidos, se engana, se faz declaração de imposto à renda, sonegando o imposto, o que está faltando aqui dentro? Cristo. Está faltando Cristo. E esse processo que está faltando, a obediência perfeita à lei de Jeová.
O caráter formado nesta vida determinará o destino futuro. Quando Cristo vier, não mudará o caráter de ninguém. Os que não endireitam nesta vida o caráter torto, jamais poderão ter parte na vida imortal futura. A formação do caráter é obra de toda a vida e é para a eternidade. A ceifa da vida é o caráter. A ceifa é uma reprodução das sementes semeadas. A capacidade mental e o talento não são sinônimos de caráter. A reputação não é caráter. O verdadeiro caráter é uma qualidade da alma que se revela na conduta. Meditação do ano 77 da Sra. White define: os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Bons sentimentos e bons pensamentos significa bom caráter. Maus pensamentos e maus sentimentos significam mau caráter. Isso tem que ser mudado. E aqui há uma promessa em Conselhos sobre Saúde: a boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes aos de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados, se fizer o quê? Se obedecer à palavra de Deus. E o último slide, veja que lindo, efeitos finais. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. E muitos dizem que o Senhor vai completar a obra que o que a gente não fez. Isso não está escrito. A obra de transformação tem de ser efetuada quando? Agora. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Irmãos, eu sou ancião de igreja, professor da escola sabatina, prego na igreja, ministrei aqui, não sei que 10 anos o Apocalipse, um monte de gente se converteu. Devolvo os dízimos, ofertas, visito os enfermos, dou esmolas, etc, etc, etc. Dou na igreja domingos, quartas e sábados. E morro hoje com mau caráter. Quando ressuscito? Na primeira ou na segunda ressurreição? Na segunda. Na segunda ressurreição. Entenderam? Por isso que a gente tem que hoje entender que a nossa religião não é para vir à igreja e estar presente e sabe, orar, estudar lição da escola sabatina, pregar. A nossa religião significa poder para nos transformar, porque a única forma de entrarmos no céu é essa, e a única forma de honrar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Se nós entendermos isso, essa igreja vai mudar. E quando mudar, vai ser uma bênção para muitos familiares que hoje ficam olhando para nós e dizem: mas qual é a vantagem? Tem que colocar terno e gravata no sábado, tem que pagar 10% para a igreja. Ele nem pensa em devolver, pagar 10% para a igreja. Sábado, em vez de ir para a praia, tem que ir para a igreja, quando são exatamente iguais como nós somos. E ele tem ou não tem razão? Lógico que ele tem razão. Que o Senhor nos abençoe a todos.